Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Café e Barba, o nosso podcast, que por incrível que pareça, ele não fala só para homens, não. Tem esse nome porque nós dois que apresentamos costumeiramente somos barbudos e a gente gosta muito de café. Então lá atrás, quando a gente foi arranjar um nome, nos ajudaram com esse aí, foi o povo do estúdio que nos ajudou e ficou bem legal. Mas para você não achar que é só conversa de menino, né? É para todo mundo. Bom, nós estamos aqui no estúdio Café Cast. O estúdio mudou de endereço, então a gente está aqui agora, mas o Café com Aslan continua o nosso parceiro. Sobre o Café Cast, o estúdio, se você quiser, faça contato. O meio de contato vai estar aí na tela para você, tá bom? Quanto ao Café com Aslan, eu já falei que é o melhor café do Rio de Janeiro, fica ali na rua Baldino do Amaral 80, bem pertinho da Praça da Cruz Vermelha. E eu sou Joel Teodoro, o pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Imperial, lá em São Cristóvão. Comigo aqui está o Alan Cioli. Só para não esquecer, nossos encontros são aos domingos, às 17 horas. Vamos lá, Alan. Vamos lá. E eu estou plantando a Igreja Presbiteriana Esperança, Nova Iguaçu, ali na Vitorino Cardoso de Matos, culto às 10 horas e às 18 horas. Beleza. Tem uma coisa que não é bom, ninguém gosta, ninguém quer saber disso, mas todo mundo enfrenta, que é o sofrimento. Né? As pessoas sofrem, o mundo sofre, enfim, famílias sofrem, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É claro que a gente vai falar de sofrimento como um todo, mas existe um viés dentro do pensamento cristão que nos ajuda a entender que o sofrimento, a despeito da sua amargura e do difícil que possa ser, e geralmente o sofrimento também vai gerar coisas boas, inclusive no processo da nossa vida. Mas a grande coisa que a gente pode ter em mente hoje é como é que Deus vai usar os sofrimentos. É inevitável que a gente sofra, mas como é que Deus vai usar esses sofrimentos, as provações, as dificuldades, para refinar o nosso caráter, para a gente ser alguém melhor do que era, um filho de Deus melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor. Enfim, a gente pode, usando uma outra linguagem também, ser um pouquinho depurado, né? Como um material nobre, um metal nobre como o ouro, tal, você tem que passar pelo fogo para ele ficar mais puro, melhor. Né, Alan? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Sim. Sofrimento desde a concepção, né? Saiu do ventre. Há quem diga, né, os médicos, aquele choro ali também tem relação com o desconforto dos mais variados tipos, entre mudança de ambiente, a própria abertura de pulmões, né? Sem o sofrimento, sem algum nível de desconforto, e esse desconforto ele pode ser uma dor física, emocional, enfim, não tem crescimento, né? Não tem desenvolvimento. A gente não cria casca, né? O pessoal diz, a gente não cria casca. Mas como é natural, salvo se a pessoa tiver alguma patologia, né? Ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta, ninguém quer passar por momentos difíceis. Aí a pessoa fica com aquela assim, caramba, tanta gente em volta, por que logo eu, né? Por que isso tinha que acontecer comigo? Tem um sujeito na Bíblia que é talvez a figura assim, de maior contundência para a gente entender isso, que é o próprio Jó. Né? Rapaz, o sujeito estava lá na boa, em casa, família bacana, tinha dinheiro, tinha bens, tinha tudo. E de repente começa a acontecer um monte de coisas, notícias, né? De filhos morrendo e perda de gado e perda de bens, e até que ele definha, vira uma espécie de zumbi, né? Um morto-vivo largado num canto cheio de pereba, né? Cheio de úlcera, se coçando com caco de telha, né? E você imagina o nível da coceira, né? Para o dedo não resolver, você tem que pegar um caco de telha para se coçar. Sim. E ele pode ter perguntado, para que isso, né? A gente sabe que a história de Jó chegou ao fim e a gente conhece o fim. O problema é quando você está no meio da história, né? Sim. Você ainda não sabe como é que vai terminar. Jó não sabia, né? Exatamente o porquê daquilo tudo. Vai terminar a história sem nem saber, né? Qual foi a motivação. Mas a gente sabe que Deus estava ali o tempo todo. Deus estava
controlando todo o processo, por mais doloroso que fosse, até para que não fosse pior. Quando Deus vai falar com Satanás, você não vai tirar a vida dele. Ou seja, poderia ser até pior, né? Mas essa é a realidade, não só da vida, mas da própria fé cristã, né? Quando Jesus vai falar sobre o carregar a cruz, ou nesse mundo tereis aflições. Ele não falou que era pra gente parar de sofrer, não? Não. Sei lá, fiquei em dúvida, né? Mas, se mataram o mestre, né, o que vão fazer com os discípulos, né? Com os seguidores. Agora, será que tem alguma diferença entre um sofrimento causado pela fé e um sofrimento por simplesmente estarmos nesse mundo? O sofrimento desse mundo, ele se abate sobre todos, né? A própria Bíblia diz também que a chuva cai e vai cair sobre justos e sobre ímpios. É aquele negócio, a gente está no meio da rua, choveu, seja você muito bom ou muito mal, se você não tiver abrigado, vai se molhar. Essas questões naturais, elas se desdobram em vários aspectos, né? Por exemplo, o sujeito pode ter um sofrimento físico. Sim. Né? Ele pode ser acometido de uma série de enfermidades. Algumas são passageiras e tratáveis, outras não, outras levam a óbito, outras fazem as pessoas sofrerem muito. Tem enfermidades que são tão limitadoras até na questão cerebral, psiquiátrica, como Alzheimer, por exemplo. Chega uma hora, a própria pessoa não sabe mais que está sofrendo, mas todo mundo que está em volta sofre. Uhum. Eu sei disso porque há casos na minha própria família. E a própria pessoa já está em outro universo, né? Porque não tem mais a razão ali concreta, mas as pessoas que estão em volta sofrem, se preocupam. Tem aquelas questões físicas que são decorrentes de acidentes, né? Pai, você sai de casa de manhã, quanta gente se envolve num acidente ao longo de um dia numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Quantos acidentes tem? O cara sai de moto. A gente fala assim, pô, moto, né, é tão perigoso. É realmente perigoso. Uhum. Você sai de carro, sai de caminhão, de ônibus. Você está lá no seu busão, de repente acontece uma freada, um negócio brusco, você cai, pronto. Foi parar na cama. E às vezes é passageiro, às vezes é permanente, né? Eu estava lendo ontem o caso de uma senhora não, uma moça que estava passeando no shopping, que nem a gente faz, passeando, andando no shopping. Um senhor caiu, tropeçou, caiu por cima dela e ela está paraplégica. No shopping, recente isso. Não foi aqui no Rio, não, foi em outra cidade. Mas você pensa assim, rapaz, olha que coisa de doido, né? Uma pessoa tropeça, sei lá como é que foi, cai por cima de você, não é cair de 3 andares em cima de você, não. Tropeçou e embolou ali no chão. Do jeito que ela caiu, sei lá, por baixo, deve ter caído de um jeito tal que deu paraplegia nela. Uma moça até jovem ainda, seus 30 e poucos anos. Então você nunca sabe, né? Fisicamente você pode estar excelente agora e daqui a pouco aconteceu alguma coisa. Uma enfermidade, uma virose, um negócio qualquer. Há poucos dias atrás, Alan, um pastor conhecido meu, aqui do sul do estado, eu soube que ele tinha falecido. Jovem, 50 e poucos anos. Uhum. Estava bem, 2 semanas antes ou 3, sei lá, descobriu que estava com uma enfermidade em estágio muito avançado, mas era silenciosa, sabe? Faleceu. Então, esse é o sofrimento físico. Sim. Que leva a outros sofrimentos. Por exemplo, o sofrimento físico dele, embora ele tenha sofrido por pouco tempo, porque descobriu com pouco tempo, mas agora a família está toda sofrendo. Que aí é outra dor, que é a dor emocional, né? O sofrimento emocional. Sim, que envolve todo mundo agora, né? E nascem aquelas perguntas, né? Por quê? Por que comigo? Porque, assim, é uma pergunta que eu acho, ela é muito justa, não é? Mas pode ser também um pouco de falta de realidade. É óbvio, é justa e emocionalmente compreensível a gente se perguntar. Mas quando eu digo de falta de percepção da realidade, é a realidade que nos cerca desse mundo mal, difícil,
né? Injusto em vários aspectos, mas quanto mais você não está consciente da realidade e, pior, distante de uma percepção bíblica do sofrimento, mais desesperado fica. Quer ver um negócio que é muito comum hoje? O índice de divórcio é muito elevado, inclusive entre cristãos, né? Via de regra, a pessoa que gera o processo do divórcio tem sempre aquela frase feita: eu não era mais feliz, eu não estava mais feliz. Quer dizer, é algo que muito provavelmente poderia ser tratado. Sim. Com ajuda da igreja, ajuda dos irmãos, da família, oração, tal. A pessoa, por um ímpeto que é profundamente egoísta, porque se tem uma sentença egoísta, é essa: eu não estava mais feliz. Isso é, cara... Aí, para ter minha felicidade, eu faço... aí eu faço todo mundo viver no inferno porque eu queria ser feliz. 1, 2, 3 anos depois, vai continuar infeliz e não vai encontrar mais o caminho de um equilíbrio. Porque a pessoa tem uma régua tão baixa do seu conceito do que é verdadeira felicidade, que ela sempre vai ficar procurando, não vai achar. O conceito é raso. Mas aí tem gente que passa por luto, gente que é rejeitada, e aí por isso que eu lembrei do divórcio. Gente que é rejeitada, gente que é traída, né? Gente que passa por um processo de solidão profundo. Tudo isso é um sofrimento emocional muito grande. Então tem o sofrimento físico, sofrimento emocional, tem o que a gente olha para o Brasil hoje e fica penalizado. A injustiça, né? É o sofrimento social, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar, não sei se existe isso, mas vamos chamar de sofrimento social. Cara, é você não ter segurança, você se dá a obrigação, você que precisa pegar ônibus, trem, metrô todo dia, você tem que carregar um celular velho, que é o famoso celular do ladrão. Cara, onde é que existe um negócio desse? É o cúmulo da injustiça. Eu vi alguém falando, não sei se como é que é isso, se é verdade, mas que isso é uma prática, não sei se é... Bom, posso ter ouvido o canto errado, né? Mas que é uma prática do Rio. É do Rio. É do Rio. Isso é do Rio. Porque é tanta gente roubada aqui. O celular do sócio, né? Do ladrão. Exatamente. E, rapaz, olha só, não é possível que isso não gere sofrimento. É que você se acostuma, né? Se acostuma com a desgraça, aí você vai passando por cima. Não tem jeito, você tem que sair de casa, você tem que trabalhar, você tem que... e você se acostuma com injustiça. Você olha para o encadeamento jurídico do Brasil, você fala assim: meu Deus, acabou isso aqui. Não tem. Você vai pleitear uma causa que todo mundo sabe que é sua, você passa anos. Você olha para as mais altas cortes do Brasil, o que mais tem é injustiça. Não tem nada justo ali. Enfim, tem as questões de perseguição que muitas vezes vem por causa da injustiça. Perseguição política, perseguição ideológica. O que você vai fazer contra isso? Você vai sofrer. Né? Você é excluído das coisas. E tudo isso você está colocando ainda num aspecto para todos. Para todos. Porque quando a gente vai olhar para o aspecto da fé cristã, a coisa funila mais um pouquinho, né? A coisa fica... As perseguições, embora de uma certa forma o cristão maduro, ou deveria ser maduro o suficiente para se manter firme diante do sofrimento, diante da perseguição, diante da tragédia, da dor, mas com essa pulverização da fé cristã, né? Na verdade, a gente vê cristãos dando, às vezes, até testemunhos ruins diante da dor e do sofrimento, onde o próprio não cristão, ele olha para aquilo e diz assim: rapaz, acho que o meu santo me garante mais do que a fé daquele ali, né? Parece que falta essa... Por exemplo, me vem à mente aqui, e me vem à mente que eu citei no domingo agora, Esther. Não preguei sobre Esther, mas fiz uma citação.
ela tem que ir à presença do rei, sem ser chamada, e isso já era motivo de morte. Não é? Ela tinha que ir, de penalidade. Ela tinha que confrontar o rei, e é óbvio que ela tinha muito medo. Só que ela vai chegar à seguinte conclusão: eu vou, e se perecer, resumindo, né? Perecerei. Mas vou fazer o certo, mesmo à custa de um grande sofrimento. Ali, você citou a dor emocional, né? Acho que a gente pode dizer que havia uma dor emocional ali, um medo muito grande. Mas ela, sabendo o que era o certo e a quem ela servia, né? O Deus de Israel, eu vou perecer. É verdade. E a gente vai se moldando. Eu estava lembrando aqui, enquanto você falava aí, rapaz, alguns países que hoje estão em guerra militar, né? Estou falando de guerra econômica, ideológica, nada disso. Guerra mesmo, militar. É engraçado que, por exemplo, a Ucrânia está em guerra. O sujeito lá em Kiev, que é a capital, ele sai de manhã para trabalhar. Ele vai para o banco, ele vai para a padaria. Normal. E míssil comendo solto na cabeça, né? Sim. É estranho, né? Como o ser humano, ele precisa passar por cima de determinados elementos limitadores, porque senão ele morre. Ele tem mais medo do sofrimento, do próprio fim de tudo, do que do sofrimento imediato. De certa maneira, eu me lembrei da Ucrânia em guerra por causa do Rio de Janeiro, né? Se você prestar bem atenção, passar em alguns lugares do Rio de Janeiro é que nem você está em Kiev. Você vai levar tiro. Né? Então, mas é peculiar esse negócio, né? E a gente precisa meio que... dizem por aí que o ser vivo mais resistente e adaptável que existe é a barata, né? Eu não sei se é a barata ou o ser humano, né? Uhum. Mas a gente se adapta a todas essas coisas, inclusive em meio ao sofrimento, né? Sim. Sofrimento físico, por exemplo. Quantas pessoas com dificuldades, né? Amputações e dificuldades conseguem se adaptar, ter uma vida normal, produzem, né? Claro, vida normal dentro das suas dificuldades, da realidade ali, mas com a cognição perfeita, enfim, elas conseguem superar, né? Uma vida de superação. E no nosso caso, quando a gente vai falando de sofrimento, a Bíblia também nos dá um caminho para a superação. A primeira coisa, por incrível que pareça, é claro que eu estou falando para aquele que vai se render a Deus, né? A Cristo. Mas a primeira coisa que nos leva a superar determinados elementos de sofrimento humano quando a gente se aproxima de Deus é a gente quebrar os ídolos da nossa vida. Porque a gente sofre por causa do pecado. Não o nosso individual necessariamente. A gente pode fazer uma burrada e sofrer por causa daquilo. Mas eu estou me referindo a esse sofrimento, né, que paira sobre a humanidade, sobre o cosmos, sobre a criação. Ele é um sofrimento que vem por causa do pecado. E se tem uma coisa que o pecado fez acontecer, foi ídolo. Né? João Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a gente precisa quebrar esses ídolos. Porque se a gente já sabe que vai sofrer, que o nosso sofrimento seja apenas por Cristo. Que a gente tenha, da parte de Deus, misericórdia, para a gente ter o mínimo possível de sofrimento natural, embora a gente saiba que vai ter, né? Mas que Deus nos guarde, nos abençoe. Como é que a gente faz isso? É tirando o olhar de qualquer tipo de outra coisa que não seja Deus e colocando nossos olhos somente nele. Tem que quebrar os ídolos. Eu me lembro de alguém comentando algo assim, que em Cristo ele literalmente nos chama para a morte. Né? Isso parece meio estranho por causa de alguns costumes, né? Que tempos e que costumes vivemos religiosos, né? Mas Cristo nos chama para a morte. E se a gente aceita de fato esse discipulado, né? Um discipulado para o fim pessoal, para o fim de nós mesmos, para viver a partir da proposta dele, se você está pronto para a morte, você está pronto para qualquer coisa. Exato. Está pronto para viver. Né?
mesmo diante de dor, de sofrimento. Eu ouvi há muito tempo, já tem uns 20 anos por aí. E eu não lembro mais quem contou esse testemunho. Mas lembro de ser um pastor sobre o testemunho de um casal da igreja. Uma situação assim, em que pouco tempo de casados, um ano, menos talvez, enfim, houve um acidente e ela ficou tetraplégica. Enfim, acamada, aquela coisa toda, hospital. Quando foi para casa, tinha pouco tempo em casa, então o marido esqueceu, assim, um dia chegou em casa por trabalho e esqueceu. Tinha pouco tempo que ela tinha voltado. E aquele esquecimento rápido, do tipo, fulana, pode trazer tal coisa para mim? Sei lá, alguma coisa assim. Ele chegou em casa e ele lembrou, tal, e foi no quarto, estava ela lá presa na cama, aí pediu perdão e tal. E aí ela olhou para ele com um sorriso e falou assim: tá tudo bem, tá tudo bem. A gente só precisa de uma ressurreição. Aí resolve tudo. Vai resolver tudo. Ou seja, diante do próprio cenário, não é? Mas com uma fé firme, sólida, e sabendo que assim, o Senhor está cuidando e isso aqui vai ser resolvido. Bom, já que você falou que você pregou domingo, eu vou falar também que eu preguei domingo. A gente está em 2 séries lá na igreja, esse ano, Romanos e Êxodo. E a gente está agora dentro de um episódio de Romanos, que é o capítulo 8. E domingo passado eu preguei e mais uma vez veio à tona no texto de Paulo. Todo esse sofrimento, desde o capítulo 5, que ele fala muito de sofrimento, e no 8, da metade para frente, ele fala bastante de novo. Porque o sofrimento antecipa a glória, antecipa o fim glorioso. Isso só o cristianismo promete. Mas tem 2 coisas que Paulo falou que me chamaram muita atenção. Ali para o versículo 24, 25, por ali. Que a gente precisa ter esperança e paciência. E ele destaca isso. Então, não sei, né, Alan, quem é que nos ouvindo aí pode estar passando por uma coisa assim dramática. Sim. Né? A gente vê na Bíblia José, o sujeito para sofrer, porque a gente lê, a gente vira 3, 4 páginas, parece que a coisa muito rápida, né? Foram anos e anos e anos, né? O próprio Jó, que a gente comentou, o Paulo, né? Paulo, o apóstolo, com o famoso espinho na carne. Não tem nem como a gente não falar de Jesus Cristo, né? Embora sendo Deus, ele era Deus encarnado, então ele também sofreu. Os apóstolos martirizados ao longo da vida, quanta gente hoje é segregada, martirizada e morta por servir a Cristo. Mas aí Paulo vem com essa pérola. Tem que ter esperança e paciência. E a esperança tem a ver com tudo que Deus já nos prometeu. Ele falou que vai acontecer. E a paciência é porque a nossa peregrinação só termina quando acaba. Uhum. Para fazer a brincadeira que o pessoal faz por aí. Ou seja, a gente vai ter que esperar o final. Mas a paciência é uma retroalimentação. Quanto mais esperança eu tenho, mais paciência eu tenho. Quanto mais paciência eu conquisto, maior é a minha esperança. É aquela mesma bem-aventurada esperança, né? Sim. E aí tudo isso vai se resolver. É interessante isso aí que você falou, porque eu estou aqui lembrando de algumas situações e realmente eu acho que se a esperança acabar, acaba a paciência. Acaba. Em vários níveis e sentidos. É verdade. Então é isso. O que a gente pode dizer para as pessoas que nos ouvem? Você vai sofrer. Não tem jeito. Você vai ter sofrimento, eu vou sofrer, Alan vai sofrer, todo mundo vai sofrer. O que a gente pede a Deus é que Ele nos dê sempre um sofrimento que a gente consiga suportar. E com Ele a gente consegue. Mas, para deixar essa partezinha, essa linha final aí do apóstolo Paulo, não perca a esperança e seja paciente. O Senhor virá, vem buscar a gente. Pode ser que você não conheça Cristo como Salvador, tá aí uma boa motivação para você procurar conhecer, porque somente os filhos de Deus, através de Jesus Cristo, que esse é o único jeito de ser filho dele, é que podem ter esse tipo de reação diante do sofrimento humano. Tá
Tá bom? Então, deixo aqui meu abraço, né, Alan? Vamos esperar. Esperar. E, para finalizar também aqui, um desafio. Reflita sobre a seguinte frase, né? A afirmação de Deus para Paulo: a minha graça te basta. Você consegue viver com isso? Com essa frase só? Se você só tivesse essa frase, você conseguiria conduzir todo o restante da sua vida? A minha graça te basta. É isso. Beleza. Então, forte abraço para todos. A gente se vê no próximo podcast.